Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 16 de setembro do ano da graça 2021. Hoje, diretamente da minha cozinha. Como sabe, o meu local preferido para trabalhar cá em casa. Olha, não sei se recorda, mas aqui havia uns espectadores muito preocupados com um garrafãozinho de vinho branco que me servia ali de pisa-portas. Então eu vou decepcionar essas pessoas que estavam sempre com esse voyeurismo e vou-lhe mostrar o que é que está agora a segurar a porta. É uma caixinha. Tem ali umas garrafitas, também são de vinho, ok? Branco. Isto, quero agradecer, foi uma oferta do Sr. Júlio Monteiro, empresário ali na zona de Baião. Dê-me só um segundo, vou fechar aqui o store por causa da luz. Bem, agora sim não, ainda não. O sol agora levanta-se mais tarde, de maneira que não queria que estivesse aqui preocupado. Portanto, quero agradecer ao Sr. Júlio Monteiro. Vou dizer aos que têm pancada por vinho o que é que aquilo é. É da Quinta da Pingula e a colheita é de 2020. Engarrafado em 17 de 4 de 2021. Eu não sei se o Sr. Júlio Monteiro me deixa dar aqui o telemóvel, mas tenho que lhe pedir autorização. Quem quiser, por favor, que mande mensagem privada que eu dou aqui o telefone da Quinta para... Eu ainda não provei o vinho, não posso dizer o que, se gostam ainda não provei o vinho, ok? Portanto, já não é um garrafão, é uma caixa com 6 garrafas, ok? 5 mais uma. Bem, vamos então à edição de hoje. E hoje parecia que íamos ser uma edição de poucos temas, mas pelo contrário. Vamos ter aqui muita coisa para falar. Então vamos começar por onde? Primeiro, a audição ao Ministro Eduardo Cabrita sobre os festejos do Sporting. Repare, nós estamos em setembro. Aquela brincadeira aconteceu, salvo erro, 12 de maio. Eu achei uma certa piadinha ao Ministro quando dizia assim... Eu guardei uma das frases do Ministro para a frase da semana, já lá vou. Mas achei uma certa piadinha ao Ministro quando dizia assim... Mas isto aqui é da época passada. Eu tinha vergonha de dizer isto. Porque, repare, porque é que o Ministro não foi mais cedo ao Parlamento explicar aquilo? Porque provavelmente houve manobras dilatórias, não é? Não se marcou isto na sessão anterior. É uma vergonha, sem dúvida. Talvez este exemplo, comozinho sirva para você perceber como é que isto é uma sociedade presa por amarras, porque instituições que não permitem que uma questão destas fosse analisada 1 ou 2 meses depois do que aconteceu, não serve para nada, não é? Aliás, isto é um problema geral em Portugal. Mas eu já vou à frase do Ministro. Segundo ponto. A banca diz que só uma minoria de clientes vai pedir ajuda por causa das moratórias. Eu fico muito feliz com isso. Mas a indicação que eu tenho de vários bancos é exatamente a mesma. O que pode significar duas coisas. Primeiro, houve muito exagero no vou deixar de pagar. Primeiro, que as pessoas não sabiam o que vinha aí, quiseram fazer um fundo. Eu não estou nesse grupo. Eu continuei a pagar, embora em alguns casos até não é com dificuldade, mas com tensão, continuei a pagar. Ao contrário do que o banco, inclusive, me sugeriu, por se precisasse, faria moratória, não fiz. Mas, primeiro, pode ter havido exagero. Segundo, eu tenho que dar os parabéns aos bancos, porque tenho estado a informar nos últimos meses do que estão a fazer para ir conversando com os seus clientes e têm feito um trabalho notável. E, portanto, as pessoas normalmente insultam os bancos, têm aqui uma boa oportunidade para fazer um elogio aos próprios bancos, porque estão a precaver a situação. Há meses estão a conversar com os clientes e a alertar para o problema e até a pensar em soluções. E, portanto, isso só merece palmas. Ponto seguinte. Vi uma lista no sábado de artistas que aparecem na Comissão de Apoio a Fernando Medina, ao Presidente da Câmara. Não é só em Lisboa, é também noutras câmaras. Então, curiosamente, a sábado foi verificar uma boa parte desses nomes e descobriu que afinal eram clientes da própria Câmara Municipal de Lisboa. Assim se compram apoios. Repito, não é exclusivo da Câmara Municipal de Lisboa. Ponto seguinte. Os patrões apareceram ontem a defender uma baixa de impostos, de vários impostos, aliás, IRC, derramas, outras taxas e por aí adiante. Acho bem. O que me parece é que os patrões usam sempre a estratégia errada. Fazem estas declarações e tal, das associações juntas. Não é assim que se faz as coisas. Os patrões têm de pressionar os governos. E, portanto, não é só com este tipo de anúncio, bom, nós queremos isto. Não.
é de outra maneira. E essa para mim é a maior falha do empresariado português, nomeadamente as associações patronais. Não sabem, nos momentos certos, dizer assim ao governo: olha, você faz isso, nós deixamos de fazer aquilo. Ok? Este é que é o problema. E já agora uma coisa. As empresas que contam são aquelas que têm peso, não é? Das duas, uma, ou reunimos dezenas de milhares de pequenas e médias empresas que funcionam como pressão, ou então são aquelas com peso. E onde é que estão as maiores empresas com... Aliás, a maior parte das empresas com peso? Aquelas que têm uma capacidade exportadora grande. Ora, a melhor forma, repito, é quando, nos momentos certos, quando o governo se põe a fazer disparates e está prestes a fazer alguns, nomeadamente a lei laboral, dizer assim: vocês vão fazer isto, não contem connosco para aquilo. É a melhor maneira de pressionar o governo. Suspeito que os patrões, até porque uma boa parte deles também depende daquilo que é o consumo interno e depende até da mesa do orçamento, têm medo de fazer isto. Ponto seguinte. A subida do preço da eletricidade. Você ouviu aqui, remember? Ouviu aqui em primeiro lugar. Há meses que anda a falar disto. Há meses que o governo devia pegar deste assunto da maneira mais adequada. Não pegou. Há meses que se devia ter preparado os consumidores. Não se preparou e ontem saiu uma bombinha. Quer dizer, uma bombinha que montanha pariu um rato, como já lhe vou explicar. Mas esta explicação é devida aos consumidores. A ERS decidiu que no mercado regulado o preço vai subir 3% já a partir de outubro. Você diz: os malucos, malandros. Oh, meus amigos, vamos imaginar uma conta média de luz de 40 euros por mês. Sabe quanto é que isto representa? 1,10 cêntimos, mais ou menos. Diga-me uma coisa, o que é que são 1,10 cêntimos? No mínimo, aliás, no máximo, são 2 cafés. Portanto, não venham com a latainha habitual. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os consumidores deviam ter sido parados para isto, não é? Não foram. A única preparação foi: nós temos almofadas. Não tem almofadas, nada. Agora, ontem eu ouvi o ministro dizer que vai apoiar os setores mais eletrointensivos com 25 milhões. Não é maneira de fazer política energética. Manipular preços, percebe? Que é aquilo que os governos gostam de fazer nestas alturas, é a pior coisa que pode acontecer. E não há governo, nomeadamente socialista, que consiga meter isto na cabeça. É uma pena. Bom, havemos de voltar a isto, porque, como você já percebeu, se for ver, no mercado grossista, ontem o preço voltou a bater um novo recorde. Isto é recorde sobre recorde, 190 euros por megawatt-hora. Ouviu? Portanto, haverá um tempo para responsabilizar quem é que é, passa a redundância, responsável por isto estar a suceder. Porque isto decorre de erros de política energética, não é só portugueses, também da União Europeia. Bom, último ponto do período de ordem do dia. Eu até seguir tenho uma reflexão para fazer sobre escolas e você já vai perceber porquê. Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro, se calhar foi o secretário-geral do PS, deslocou-se a Coimbra para fazer campanha por Coimbra. E já percebeu porquê. O PS está à rasca, desculpa a expressão, de tropa. O Sr. Primeiro-Ministro está cheio de medo porque o PS corre o risco de perder a Câmara de Coimbra. Aliás, eu vou-lhe dizer mais. O PS só tem a Câmara de Coimbra por estupidez da direita, percebe? Mas é mesmo estupidez da direita, assim como o PS só tem a Câmara de Sintra por estupidez da direita. Mas enfim. E o Primeiro-Ministro foi dar apoio ao candidato do PS em Coimbra. Claro que tinha que sair da cartola uma promessa. Ontem lá veio mais uma maternidade. Eu queria pedir aos eleitores, sinceramente, uma coisa muito simples como esta. Duvide sempre de promessas feitas a 3 meses de qualquer eleição. Aqui neste caso até é mais vergonhoso, porque é a menos de 2 semanas de uma eleição. Duvide sempre, percebe? Assim como duvide sempre do candidato a uma autarquia, que nos 3 meses antes das autarquias começa a fazer obras nos passeios, na rotunda, no poste, no buraco que fica por tratar, percebe? Duvide sempre. Porque esta quer dizer que é desonesto, percebe? Não tem outro nome. Aqui em São Domingos de Benfica, ali o passeio ao pé da pastelaria Colúmbia, deixaram aquilo degradado durante anos. Pois a tropa da Câmara anda ali há semanas a dar cabo do trânsito, percebe? À conta da porcaria das obras que andam ali a fazer. Portanto, faça-me um favor, duvide desta gente quando faz isto. Seja de que cor política for, CDU, Bloco de Esquerda, PSD, CDS,
o PS, duvido sempre, isto é deplorável. Esta história do campanha e faz obra é deplorável. Bom, vamos para a edição de hoje. Tenho aqui 2 pontos. Ontem estive a moderar um fórum das ordens profissionais, de vários fóruns que a AGEAS organiza, a seguradora organiza, e neste caso até em parceria com a Cor do Dinheiro. E eu tinha no painel 3 bastonários. O bastonário dos psicólogos, o Francisco Rodrigues, a bastonária dos farmacêuticos, Ana Paula Martins, e o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. E a certa altura, porque a discussão era sobre saúde, o que aconteceu, para onde é que nós vamos, o sistema de saúde em Portugal, nomeadamente o SNS, e a uma certa altura perguntei ao Miguel Guimarães, que era dos 3 únicos que eu já conhecia, como sabe, já foi entrevistado aqui na Cor do Dinheiro, porque é que nós tínhamos um déficit tão grande e continuamos a ter de médicos de família. Um médico de família, para mim, como cidadão, é das coisas mais importantes. Eu até há pouco tempo não tive médico de família. E, entretanto, tive médico de família, porque um dos médicos que me tratou disse assim, olha, desculpa, você está sem médico de família, venha para aqui e fica adstrito este centro todo. Bom, e eu pensava, como já lhe tinha dito aqui várias vezes, que o número de portugueses, que, aliás, a discussão foi muito interessante ontem, até porque permitiu-nos perceber, eu tenho pena que não tenha sido feito um streaming para toda a gente, porque discutiram-se ali coisas que são interessantes. E não é apenas da questão da seguradora, é mesmo do sistema de saúde em Portugal. E eu dizia a uma certa altura assim ao Miguel, mas porquê é que nós temos um déficit tão grande de médicos de família, que eu calculei, pelos números oficiais, entre 800 e 1 milhão de portugueses sem médico de família. E o Miguel Guimarães, para grande espanto meu, conseguiu ser ainda mais negativo do que eu. Mas negativo do ponto de vista de seriedade. Diz assim ao Camilo, não é 800 nem 1 milhão. É 1,1 milhões de portugueses que não têm médico de família. Ouviu bem? Bom, eu vou passar por cima da promessa do Primeiro-Ministro nas eleições de 2015, que chegaríamos ao final da legislatura e não haveria um português sem médico de família. Afinal, não só há, como o número aumentou. Então deixa-me tentar perceber. O que é que se fez de tão bom no SNS, segundo o Primeiro-Ministro, e segundo a Ministra da Saúde, e segundo aqueles malucos que estão sempre a falar do SNS, percebe? O que é que se fez tão bom para, entre uma política austeritária motivada por nós termos tido uma bancarrota e uma política expansionista, nós conseguimos estar pior agora do que no tempo do Passos Coelho? Está a perceber? Isto é o sucesso que nos estão a vender. E, entretanto, há centros de saúde de zonas altamente, densamente populadas, como Sintra e mesmo outros concelhos na área limítrofe de Lisboa, que não têm médico de família, ou que têm médico de família que não chega para a população que tem. Isto dá que pensar. Bom, por falar em promessas eleitorais. Agora, o programa de hoje é uma reflexão sobre escolas, ok? Eu fiquei banzado, como você percebeu, por aquela declaração ufana do Tiago Brandão Rodrigues. Eu acho que ele é doutorado, mas eu fico impressionado como é que há doutorados que às vezes pensam tão pouco, como eu já lhe expliquei aqui. Mas porquê é que eu vou trazer a conversa hoje? Porque eu passei os últimos dias a fazer investigação. Vou pegar num número que não é meu, é do Sr. Ministro da Educação. 6.200 euros por cada aluno. E repare como o Ministro não incluiu aqui o preço do imobiliário. Que se fôssemos honestos, quiséssemos fazer contas, íamos pegar um imobilizado, que é assim que se chama, contabilisticamente. E, portanto, teríamos que fazer a conta a tudo. Mas ele não fez. Fez só a conta aquilo que é despesa, não é? Do Ministério da Educação. Então chegou à brilhante conclusão que cada aluno custa por ano ao Estado 6.200 euros. Eu tinha a sensação, e já lhe expliquei aqui na terça-feira com números, acolhidos no esquerda.net, ok? Não foi numa baiuca qualquer à direita, foi no esquerda.net, órgão oficial do partido, Bloco de Esquerda. Eu já tinha dado aqui alguns números, mas felizmente tenho espectadores tão bons de tantos lados do país que alguns deles, mesmo sem eu pedir, me passaram a dar o valor das propinas pagas em algumas das escolas privadas do país. Bom, como você sabe, nós temos em Portugal uma mania que é assim, é público, epá, isto é fantástico, pá, é privado, epá, que horror, pá, estes gajos são os ladrões, pá, só estão preocupados com o lucro e não sei das quantas, estão-se marimbando para o resto. Isto é a cultura
PCP, ala esquerda do PS, Bloco de Esquerda, que nos estão a enfiar para goela abaixo desde 1975. Percebe? Bom, esta história das escolas é exatamente esta verborreia, que é para não dizer uma diarreia mental da esquerda. Eu vou-te explicar porquê. O que é que interessa de quem é uma escola? Percebe? O que é que interessa se essa escola está no sistema público ou se está no sistema privado? O que interessa? O que é que essa escola ensina? Eu já fui professor, sobretudo na faculdade, de escolas públicas e de escolas privadas. E nunca me lembro de estar preocupado com isto é uma escola de luxo porque é privada, aquilo é uma escola pobre porque é pública. Mas isto é aquilo que nos vendem, que vendem a si, que vendem a mim, esta verborreia de extrema-esquerda. Bom, nos últimos dias tivemos isto. O ministro é o porta-voz desta verborreia. Que é assim, estão a ver, quando estava aqui o Passos, ele não disse quando é o Passos, mas foi em 2015, cada aluno custava 4.570 euros. Agora custa 6.200 euros. Bem, como se isto dissesse alguma coisa. Esta alminha de pobreza mental inacreditável não percebe que o problema não é quanto se gasta cada aluno. O problema é perceber qual é a escola que tem o melhor rendimento dos alunos. Porque isso é que quer dizer gestão. Um professor, para mim, é aquele que pega em condições, às vezes más, e faz excelência. Isto é que devia ser a preocupação daquela cabecinha tonta, que é para não dizer cabecinha idiota. E o senhor sai-se com a teoria dos 6.200 euros. Bom, mas como eu tinha a sensação que eu tenho 2 filhos. Uma está na escola pública e vai agora para a universidade. O outro está no ensino privado. E não tenho problema nenhum em dizer Colégio Pedro Rupe, em Lisboa. Bom, mas tenho muitos amigos com filhos no Colégio Moderno, como sabe, é da família Soares. Da família Soares. Ok? Pronto. Sim, família de Mário Soares. E a Isabel Soares, que dirige o colégio. E tenho amigos com filhos no Colégio do Rosário, no Porto, na escola Efanor e coisas desse género. Então, curiosamente, nos últimos dias houve pelo menos 3 espectadores que me disseram assim: Camilo, eu já sei que o seu filho está numa escola privada e você deve ter noção de quanto é que custa o seu filho. Para já vou-lhe dizer uma coisa: o meu filho custa por ano muito menos que 6.200 euros. Mas agora vamos pegar em exemplos, ok? O espectador me escreveu assim: olha, está aqui a tabela do Colégio Moderno. Então, o preço mais caro, diz ele, do 10º ano ao 12º ano é 510 euros. Ouviu bem? Agora vamos fazer continhas. Vezes 10 meses dá 5.100. Mas se quiser fazer por 12 meses, também pode fazer. Bom, isto vai bater ou abaixo, ou no tal valor milagroso que o tontinho do Tiago Brandão Rodrigues quis vender. Bem, vamos lá pegar em mais valores. O pai de um aluno que tem o filho no Colégio do Rosário e outro que tem no Colégio Efanor. Diz-me ele assim: olha, eu estive a fazer as contas e nós temos menos de 5.800 euros para o Colégio Efanor, como sabem, em Matosinhos. E depois diz-me o outro, eu anotei aqui, deixe-me lá ver, exatamente, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, que é só conhecida por meter o maior número de pessoas nas faculdades de Medicina, acho que é esta escola, diz-me a pessoa em causa, são menos de 6.000 euros, 5.900 euros ou não sei das coisas, ou à volta disso. Deixa-me fazer uma pergunta. Porquê é que estas alminhas malucas, percebe, tontos, andam com esta conversa do público e do privado? A pergunta que eu tenho para si é apenas esta. Como estes colégios todos custam menos que a média no Estado, eu não posso deixar de perguntar isto. Porquê é que o Estado, em vez de me obrigar a meter os meus filhos na escola pública, não me diz assim: não, vamos ter aqui um sistema público, um sistema privado. E o Estado vai dar a si, cidadão, a hipótese de você fazer o que quiser, percebe? Quer meter o seu filho no privado? Tem. Olha, tem aqui um cheque de 6.200 euros por ano. Agora você faça o que quiser. Você tem a pancada do colégio, da escola pública. Perfeito. Leve lá o seu filho para a escola pública. Porquê é que não nos deixam fazer isto? Porquê é que o Estado se ervora em dono da vida dos meus filhos? Percebe? É isto que eu não percebo. Bom, como você se recorda, estes tontos, em 2000, não têm outro nome, são tontos, percebe? Em 2016, desde o Primeiro-Ministro ao Ministro da Educação.
e passar por outros. Em 2016, quando o Tiago Brandão Rodrigues, que é um tipo de extrema-esquerda, inventou a história de cortar os apoios aos colégios, às escolas privadas com quem o Estado tinha um protocolo, a teoria era o preço. Pelos vistos, não é o preço. Oh, Fátima, Fernando, António, Camilo, você foi vergonhosamente comido nos últimos 6 anos, percebe? E quem lhe está a dizer isto não sou eu. Pela boca morre o peixe. Quem lhe falou nos 6.200 euros foi o tonto do Tiago Brandão Rodrigues, não fui eu. Portanto, você foi enganado. Eu já sabia, mas não me tinha dados, não podia falar, não é? Eu já sabia que as escolas públicas custavam este dinheirão todo e depois sabe o que é mais grave nisto. Repare, pelos vistos, cada aluno no Estado custa 6.200 euros. Agora imagine como é que devem estar os pais daquelas escolas que têm um aproveitamento vergonhoso. Que devem estar a dizer assim, então o contribuinte paga 6.200 euros por um estudante e eu tenho os meus filhos numa das piores escolas do país. Eu sei que depois vêm com as desculpas, é da zona, não sei. Não, não é só da zona, é da gestão, percebe? Eu garanto-lhe uma coisa, você põe um colégio privado em zonas desfavorecidas e diz assim aos contribuintes, olha, eu, Estado, vou pagar àquele colégio para dar aulas a estas crianças de zonas desfavorecidas. Eu garanto-lhe uma coisa, ao fim de 5 anos aquela escola está no topo, percebeu? Topo! E não é porque os professores sejam maus no ensino público e bons no ensino privado. Não, é o modelo de gestão que está vergonhosamente mal parido, percebeu? E é esse modelo vergonhosamente mal parido que lhe andam a enfiar pela garganta desde 1975. Está a perceber? Isto é desbaratar dinheiro do contribuinte. Isto é condenar gerações à desgraça, percebe? Porque estes alunos, quando tiverem 20 anos e quiserem entrar, ou 18 anos, quiserem entrar na faculdade, vão ter mais dificuldades do que os alunos das boas escolas. Está a perceber? É isto que a gente está a fazer. E não há uma alminha da direita capaz de cair em cima desta gentalha, que não lhe deu outro nome, e dizer assim, vocês são dos piores mentirosos que a República já teve desde 1974. Está a perceber? Este é que é o problema. Estão-nos a comer as papas na cabeça. Está a perceber? Você, se quer fazer alguma coisa por si, pelos seus filhos, faça uma manif à porta do Ministério e chame o Tiago Brandão Rodrigues e venha cá falar connosco sobre estas coisas. Isto é um nojo. É uma vergonha. Pronto. Este é o meu contributo para a educação em Portugal. E esta conversa estava a ser parada desde segunda-feira. Bem, eu agora que já violei todos os limites de tempo, ainda não consegui falar da porcaria dos déficits excessivos, mas juro que até amanhã vou falar, mas não quero deixar de passar isto. Ontem soubemos que o Fisco, a Autoridade Tributária Aduaneira, enviou para 50 mil contribuintes, ouça bem, não são 5, não são 50, não são 5 mil, percebe? São 50 mil contribuintes. Uma notificação a dizer assim, você tem que pagar o IUC, Imposto Único de Circulação. Bom, estas declarações foram indevidamente... Perdão, não é declarações, é notificações, é mais grave. Foram indevidamente enviadas. Percebeu? Como é que um sistema altamente informatizado, dos melhores do Estado, que é para cobrar massa, não é? Comete um erro destes. Os simpatiquinhos com este governo vão dizer assim, o Secretário de Estado dos Impostos, o Mendonça Mendes, já veio dizer, não, obviamente isto vai ser anulado, mas a questão não é essa. A questão é, how dare you? Mas como é que vocês têm a ousadia de fazer uma coisa destas? As pessoas não devem nada. E como é que o sistema informático gera este erro? Às vezes o sistema informático serve, desculpa, de muita idiotice de funcionários. Mas 50 mil notificações. Já agora só uma coisa. Quando é que eles vão ser avisados que não têm de pagar? Daqui a um mês ou é já nos próximos dias? Já agora, quem recebeu agora deve estar a pensar, mas espera aí, o que é que eu faço agora? Só mais uma pergunta. E os que já pagaram? Quando é que eles vão devolver o dinheiro? Ficam estas perguntas no ar. É que eu, para não ficar com a sensação que fico, porque há dias ouvi, já não me lembro se foi o tal, dizer que continua a haver atrasos vergonhosos na atribuição de subsídios, parte da Segurança Social. Portanto, continua esta marmelada. Bom, eu não quero terminar a conversa de hoje sem uma frase da semana que foi dita ontem pelo Eduardo Cabrita, o inefável Eduardo Cabrita, no Parlamento. Também não cabe ao MAI
Ministério da Administração Interna a organizar a festa do Avante ou a rentrée do PST. Pá, este tipo deve ter alguma coisa de pressão sobre o Primeiro-Ministro, eu só posso entender assim. Porque um ministro tão incompetente como este, tem esta arrogância, devia estar na rua há muito tempo. Mas eu tenho umas perguntas para fazer sobre isto. Então, mas cabe ao Maia aprovar o modelo dos festejos. É que nós sabemos, através do inquérito já, que o senhor Ministro disse que estava tudo bem com os festejos. Até mandou depois responder aquilo para a Câmara de Lisboa. E a Câmara de Lisboa também, como você sabe, limpou as mãos do assunto. Porque não queria chatices com milhares de adeptos sportinguistas depois que são votantes, eleitores. Não é? Está a ver? Está a ver a incoerência? Já agora nenhum dos deputados se lembrou de perguntar isto àquele senhor ontem. Bom, segundo ponto. O Ministro disse textualmente que não há relação entre os festejos e o aumento de casos de Covid-19. Não é verdade, como você sabe, isso ficou amplamente provado. O problema é que já passaram 6 meses, ou 4 meses, ninguém se lembra disto. Bom, pergunta para o Sr. Ministro, de Algibeira. Ó Sr. Ministro, então se aquela porcaria que a gente viu ali não provocou aumento de casos de Covid, porquê é que nos estão a obrigar a andar de máscara na rua? Felizmente já acabou. Porquê é que nos vão mandar manter máscara? Hoje vai ser mantida a regra das máscaras dentro dos estabelecimentos. Para quê? É que se aquilo não é problema, quer dizer que não faz sentido nenhum restrições. Está a ver a idiotice desta malta? Está a ver a um nível a que chega a falta de vergonha do Ministro? Pronto, é isto. Chegamos ao final da conversa de hoje. Eu acho que a questão da educação merece que a gente pense seriamente nisto. É o futuro dos nossos filhos, ok? Já não volto a chatear hoje. Nós, amanhã de manhã, teremos nova conversa, como sabe. Vou-lhe atazanar os juízes às 8 da manhã. Quero pedir às 6.900 pessoas que estavam a bocadinho aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partido nas redes sociais. Já percebeu porquê? Não percebeu? É que aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado. Até amanhã às 8.